A palavra está com o nosso professor, nosso ilustre professor Ranilton Aquino. Obrigado pelo ilustre. Boa noite, queridos irmãos e irmãs. A paz do Senhor Jesus Cristo seja convosco e conosco. Mais uma vez, pela graça do Senhor, estamos reunidos nessa segunda-feira para estudarmos a palavra de Deus, para sermos edificados, ministrados pelo Espírito Santo, através do estudo da palavra de Deus, num dia especialmente difícil para nós que somos da Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro, da classe Logos. Estamos com saudades do nosso presbítero Guaraci Sattler, que foi chamado à presença de Deus, e deixa uma grande saudade para nós, mas o assunto que nós vamos estudar é muito pertinente por conta disso. Nós temos uma esperança viva, que é Jesus Cristo. Se nós não nos apegarmos a esta esperança, nós ficamos desesperados. Muitas vezes, vemos algumas pessoas que não conhecem o Senhor Jesus, sem chão, sem noção, sem nenhuma ação diante das adversidades, diante das vicissitudes, diante das procelas da vida. Graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus por Jesus Cristo. Porque mesmo com Jesus Cristo, nós estamos sofrendo. Eu imagino quem não tem Jesus Cristo, a quem ou como está se virando. E esse é um dos objetivos dessa classe. É falar, hoje pelo menos, nessa noite, principalmente, temos falado durante todas as aulas, e a gente está conversando antes de entrar aqui sobre amor, que é o vínculo da perfeição, o primeiro fruto. Aliás, o amor é uma das características, se não a principal característica que vai distinguir, discernir quem é discípulo de Jesus Cristo e quem não é. Tem um capítulo inteiro falando sobre isso, 1 Coríntios 13, que é uma ode ao amor, que é efetivamente o amor que Jesus Cristo demonstrou pelas pessoas. Independe de sentimentos, depende da vontade, é uma decisão. E sem o Espírito Santo do Senhor, nós não conseguiríamos desenvolver ou praticar ou buscar viver em amor com as pessoas. Mas hoje, irmãos e irmãs, o assunto é esperança. É a aula 14 das verdades bíblicas, das verdades essenciais da fé cristã, um livreto do teólogo Robert Charles Spurgeon, esse mesmo. E nós temos falado nas segundas-feiras sobre cada um dos temas, e hoje, especialmente hoje, aprove a Deus nos dar a condição e a oportunidade de falarmos sobre esperança. Eu queria pedir, se não fosse difícil, a minha irmã Juliana, que orasse a Deus por alguns motivos específicos. Né? Nós temos um dia difícil, nós temos um dia de saudade, um dia de luta, pela família do presbítero Guaraci, e ela orasse especialmente por essa família, pelo consolo, pela paz, para essa família e para todos nós da Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro, e muitas pessoas de outras igrejas. Eu recebi muitas mensagens de outras igrejas, inclusive o presbítero Guaraci era muito querido nessas outras igrejas também. Mas também não esquecesse que nós temos muitos motivos para comemorar, né? Esse mês, especialmente, como diz a Fátima, só tem gente boa comemorando o aniversário de nascimento, né? Fátima é suspeita porque ela foi a primeira da classe, no dia 4, a fazer o aniversário. Então, foi ela. Depois dela veio minha mãe, Irene, que está lá no YouTube. Lá. Veio a Francis, no dia 11, a Rosinha também, no dia 11. Veio a Thalita, esposa do reverendo André Albuquerque, no dia 10. Veio o filho do reverendo André, no domingo também, dia 11. Então, assim, e a vida é isso, meu irmão. A vida é um constante movimento, né? E a gente tem que estar atento, a gente tem que estar ligado, porque Deus está agindo em nosso meio,
Deus está trabalhando em nossos corações e eu tenho convicção que se Deus colocou, Deus nos deixou aqui sobreviventes dessa pandemia até agora, ele tem um propósito para a gente. Ele vai criar uma casca grossa na gente, para a gente lidar com essas emoções todo dia. E um dia a gente vai saber lá na frente para que a gente está fazendo isso. Né? A última coisa que a gente vai pensar é que isso aí é para a glória da gente. Tudo que nós estamos vivendo, né? Tudo que nós estamos passando tem um propósito, que eu tenho absoluta convicção, que é glorificar o nosso Deus. No final do tempo, se Ele quiser nos levar antes, nós estamos prontos, mas eu creio, continuo convicto, que nós somos a geração do arrebatamento. Até agora estamos aqui, né? Firmes e fortes. Se Jesus voltar agora, vamos subir, né? Os que morreram ressuscitam primeiro, mas nós vamos subir para estar com o nosso Deus. Então, eu queria pedir a Juliana, a irmã Juliana Barcelos, que nos elevasse a Deus em oração, pedindo especialmente por esses tópicos que eu falei, e depois a gente começa a falar sobre esperança. Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Pai, pela oportunidade de mais uma vez estarmos na sua presença, ó Pai. Muito obrigada, ó Pai, porque sabemos, ó Pai, em quem temos crido. E justamente por saber isso, ó Pai, pelo dom da fé que é o Senhor que nos dá, podemos hoje, ó Pai, apesar de estarmos com corações chorosos, ó Pai, apesar de estarmos com uma saudade, apesar de estarmos como igreja local chorando, ó Pai, e tristes, ó Pai, pela perda, ó Pai, do nosso presbítero Guaraci Sattler. Sabemos que essa perda é momentânea, ó Pai, porque sabemos aonde o nosso irmão está, ó Pai, esse servo bom, servo fiel, servo que dedicou os seus dons e talentos e suas riquezas para a expansão, ó Pai, da sua palavra, do seu evangelho, ó Pai, que zelou e foi tão cuidadoso, ó Pai, com a sua obra, com a sua igreja local, sendo, ó Pai, vice-presidente do nosso conselho por tantos e tantos anos, ó Pai. Neste momento, com os nossos corações entristecidos, louvamos a Deus pela vida enquanto podemos estar com Ele, ó Pai, aqui na terra. Louvado seja Ti, ó Pai, pela vida do presbítero Guaraci Sattler, que agora já goza da sua presença, ó Pai. Aqueles que ficam, principalmente os seus familiares, ó Pai, a sua esposa, os seus filhos, ó Pai, amigos queridos, amigos de longa data, ó Pai, que compartilharam, ó Pai, tantos e tantos encontros, ó Pai. Aproveitamos a oportunidade para darmos continuidade, ó Pai, na oração. Senhor, louvamos a Ti, ó Pai, pela vida do presbítero Guaraci Sattler, ó Pai, que enquanto esteve presente, foi um servo, ó Pai, bom e fiel, ó Pai, dedicando os seus talentos, os seus dons e as suas riquezas, ó Pai, para a expansão da sua palavra, ó Pai, para a expansão do evangelho, ó Pai. Deus seja louvado, louvamos a Ti pela vida desse presbítero enquanto esteve conosco, ó Pai, pela sua dedicação, pelo seu zelo, ó Pai, a sua casa, servindo, ó Pai, em tantas esferas dentro da nossa igreja, assim como também como vice-presidente por tantos anos do nosso conselho, ó Pai. Tantos e tantas declarações que hoje podemos ver nas redes sociais, nos grupos da nossa igreja, declarações de amor, ó Pai, testemunho vivo, ó Pai, do fruto que ele deixou, do legado que ele deixou, ó Pai. Deus seja louvado, louvamos a Ti, ó Pai, pela vida deste irmão. E agora, ó Pai, neste momento em que todos nós choramos, ó Pai, em que todos nós nos entristecemos, ó Pai, pela saudade, principalmente, ó Pai, os seus familiares e amigos mais próximos, ó Pai. Pedimos, ó Pai, misericórdia, que o Espírito Santo possa estar consolando todos os nossos corações, ser com todos eles, ó Pai, com a sua esposa, Luci, seja com seus filhos, ó Pai. Abençoe-os, ó Pai, dando-lhe a paz que só o Senhor pode dar, principalmente nesses momentos, ó Pai, de adversidade.
Choramos com os que choram e também nos alegramos com aqueles que se alegram, ó Pai. Temos, sim, motivos de gratidão por mais um ano de vida de vários irmãos nossos, ó Pai. Seja, ó Pai, a irmã Irene, ó Pai, irmã Fátima, irmã Francis, irmã Rosinha, ó Pai. Seja também a irmã Thalita, o filho do reverendo André, ó Pai, e por qualquer outro que eu possa ter esquecido, ó Pai. Mas o Senhor sabe de todos aqueles que foram abençoados por mais um ano de vida. Ó Pai, fortaleça cada um deles nesse mundo, ó Pai. Senhor, que eles possam ser renovados, ó Pai, que o amor em Ti possa ser renovado, que a gratidão possa ser renovada, ó Pai. Amém. Porque no meio, ó Pai, dessa pandemia, no meio de tantas perdas, eles receberam a bênção que hoje em dia é um milagre, ó Pai, de mais um ano de vida, ó Pai. Ser com todos eles, que eles possam serem cada vez mais gratos, que eles nunca possam esquecer, ó Pai, dessa bênção, que um ano de vida a mais em nossa vida é dado por Ti, que eles possam estar sempre no centro da Sua vontade, que é sempre boa, perfeita e agradável. Ser também agora com o nosso professor Ranilton, ó Pai, que tenho certeza que já foi usado, ó Pai, por Ti na hora do preparo dessa lição, ó Pai. Nós Te agradecemos desde já por este irmão, pelo nosso professor, que tanto, ó Pai, se baseia na palavra e nos ajuda, ó Pai, no nosso processo de santificação, ó Pai, como ainda há pouco estávamos falando, ó Pai. Muito, muito obrigada pela vida. Louvamos a Ti pela vida deste professor tão querido, tão amado e tão dedicado, ó Pai, ao ensino da Sua palavra. Que ele agora, ó Pai, possa se esvaziar e que possa ser enchido, ó Pai, de sabedoria que vem do alto, ó Pai, que possa ser boca de Ti para nós. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém. Amém. Obrigado. Nós temos, fora eu e o Will, que estamos lá no YouTube, 8 pessoas. Aliás, comigo e com o Will, né? O Will está em contato com eles, somos 6 aqui. Graças a Deus, irmãos, graças a Deus que nesse dia difícil Deus nos deu a condição de estar estudando sobre esperança. Não vamos demorar mais, vamos já abrir logo a Bíblia, no livro da carta de Paulo a Tito, no capítulo 2, Neila, se você tiver com a Bíblia, Tito 2, de 11 a 14. Tito 2, de 11 a 14. Eu não sei se a Fátima está com a lição na mão. Tu está com a lição, Fátima? A lição? Tá. Depois que a Neila lê Tito 2, de 11 a 14, eu vou pedir para você ler uma parte da lição, Fátima. Mas, primeiro, a carta a Tito, capítulo 2, versículos de 11 a 14, por favor. Os gloriosos benefícios da graça salvadora de Cristo. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Amém. Amém. Fátima, tu lê para a gente, eu não sei se a Fátima está sem o vídeo, eu não sei se ela está. Com medo de passar o pedido. Tá? Espera aí, é porque eu estou abrindo a lição aqui. É porque eu estou abrindo a lição. Que você esteja no momento eu estou aqui. Você puxou minha orelha na aula passada pelo Will, mas eu estava
poupando o Will estava com a criança no banco, mas fiquei com medo. Mas a Fátima não é o Não é caso. derrubar a criança, não. Vai As derrubar crianças a já criança para ver o cresceram. negócio ali, só Jesus. Ah, que já cresceram, tá mais Mas fácil eles se pegarem agora. na lição, Fátima, se você tiver com ela, eu queria que você lesse os 2 primeiros parágrafos, desculpe, o segundo e o terceiro parágrafo da lição, onde começa quando a Bíblia fala de esperança. Não sei se você conseguiu Tá, vou localizar. pegar aqui. Aqui, esses primeiros, né? Há Os muitas dois, coisas. é o segundo, a partir de quando a Bíblia fala de esperança. Ah, tá. Uhum. Esse e o outro parágrafo, que termina em próximo? 1 Coríntios 13:13. Tá bom? Tá. Quando a Bíblia fala de esperança, tem em vista algo diferente. A esperança bíblica é uma firme convicção de que promessas de Deus para o futuro se cumprirão. Essa esperança não é uma simples projeção de desejos, mas a certeza de que acontecerá, a qual temos por âncora da alma, segura, a firme e... peraí. A qual temos por âncora da alma segura e firme e que penetra além do véu. A esperança é colocada junto com a fé, o amor, como uma das virtudes cristãs que o apóstolo Paulo apresenta em 1 Coríntios 13:13. Esperança é fé direcionada para o futuro. A Bíblia fala da esperança de 2 maneiras. Não, só até aí, Fátima. Esperança e fé direcionada para o futuro. Para o futuro. Daqui a pouco eu vou colocar um slide aqui, rapidinho. E é uma síntese que o Sproul dá em relação à aula. Ele diz o seguinte, que a fé é a confiança naquilo que Deus já fez. E a esperança é a confiança no que Deus fará. Então, a gente vive pela fé, primeiro porque a fé é crer no que você não viu ainda. Hebreus 1 vai falar sobre isso. Uma definição de fé é confiar que Deus vai fazer, mas é algo que já aconteceu, já fez. Nós vivemos pela fé porque temos a esperança que Deus vai cumprir o que Ele prometeu. Por isso que a esperança e a fé eles se confundem. Mas o Sproul, ele separa bem isso. Nos textos que a gente leu, esperança e fé, como a Fátima terminou de ler aí, esperança e fé são direcionadas para o futuro, porque a gente olha para o passado para ter uma noção de quem é o nosso Deus, do que é que Ele é capaz. E a Bíblia, irmãos, que é uma carta de amor de Deus para o seu povo, para o mundo. A Bíblia é um compêndio de esperança para a humanidade. A humanidade não tem esperança, e nós sabemos disso. Nós somos os embaixadores de Deus, de Jesus Cristo aqui na Terra. O reino de Deus ele começou a ser visualizado, vislumbrado, quando Jesus desceu, se mostrou ao mundo, e o mundo não quis, Jesus Cristo, e subiu e deixou a gente aqui. Nós não estamos órfãos. Deixou, o que eu faço? Não. Tanto que ele disse, eu vou e vou mandar para vocês um Consolador. O Espírito Santo está dentro de mim e de vocês, nos dando esperança. E a esperança ela está ligada, diretamente ligada à escatologia. Isso a gente vai ver mais à frente. Estou entrando aqui no YouTube, estou vendo um outro computador no YouTube. Meus irmãos Rômulo, Rosângela, está lá no YouTube. Odete também está no YouTube. Irene, Lina, a Rosinha, uma galera boa lá no YouTube. Não vou nem dar a palavra para eles, senão nunca mais volta para mim, mas a galera boa no YouTube. Graças a Deus pela vida de vocês. Aí algumas pessoas já me falaram, o pessoal do YouTube é silencioso. Poxa, se o pessoal do YouTube fosse falar, já era a aula. E acabaria 2, 3 horas da manhã, porque o pessoal do YouTube está ali, mas ele está participando. Segundo o Will, o YouTube tem uma outra conotação. Eles não gostam de aparecer aqui na telinha. Mas eles estão prestando atenção, eles estão ligados. Então, a fé e a esperança, irmãos, andam juntas
de mãos dadas, e pelo estudo do Sproul, a fé é a confiança naquilo que Deus já fez, e a esperança é a confiança no que Deus fará. Tem tudo a ver com a escatologia. E esse é o próximo tópico que eu vou pedir a Juliana que abra a palavra de Deus em 1 Coríntios 15, que é o carro-chefe de um assunto maravilhoso que a gente já estudou aqui, que foi ressurreição. 1 Coríntios 15, e lê-se para a gente do versículo 14 até o 19. 1 Coríntios 15, e do verso 14 até o 19. Por favor. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Esse texto é maravilhoso, né? Esse texto é maravilhoso, nos dá uma força, não sei para as irmãs, para os irmãos, mas para mim dá uma força tremenda. Porque muitas vezes, vou confessar aqui o que vai no meu coração, muitas vezes eu me senti infeliz. Gente, eu estou sofrendo por quê? Eu estou sofrendo porque eu tirei a vista, tirei a visão, parei de olhar para as coisas do alto, irmão. Foi o próprio Jesus que disse, né? Atentar e olhar para as coisas lá do alto. Né? Não fica olhando aqui para baixo, não. Né? Então, a esperança tem tudo a ver com isso. Se a nossa esperança vai se limitar às coisas que acontecem aqui na Terra, meu irmão, minha irmã, realmente nós vamos ser os mais infelizes. Por que os mais infelizes? Porque as pessoas que não conhecem a Deus é que fazem isso. Né? Nós, conhecendo a Deus, mesmo assim, nos preocupamos, ficamos ansiosos, desesperados, Deus me perdoe, pelas coisas que estão acontecendo aqui embaixo. Quando a gente já sabe, Romanos 8, 28, tem que estar decorado num quadro plantado na nossa parede lá, Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sou eu e você. Todas as coisas. Deu vontade de dar uma ajudinha ali, uma pincelada de todas as coisas, inclusive, principalmente, está ruim, gente. Né? Tem um propósito. Deus não é sadomasoquista, Deus não está brincando com a gente, Deus está moldando a gente. Deus está forjando o nosso caráter. Tem uma parte aqui, mais na frente eu vou ver, eu não vou demorar muito no estudo, já tem 20 minutos no máximo, já acaba, e a gente vai conversar um pouco, mas eu anotei algumas coisas que vão dar mais embasamento ao que eu estou falando. O próprio estudo, no parágrafo 4, ele diz assim: a Bíblia fala da esperança de duas maneiras. O uso menos comum aponta para o objeto da nossa esperança. Cristo é a nossa esperança de vida eterna. O uso mais comum é em relação a uma atitude de certeza com respeito ao cumprimento das promessas. São as coisas aqui de baixo. O cristão é chamado à esperança, isto é, para a plena certeza da ressurreição do povo de Deus e a vinda do reino dele. A esperança, esse que é a moral da história em relação a esse versículo que a Ju leu, a esperança está ligada de forma inseparável à escatologia. Por isso, irmão, é que nós não somos infelizes. Porque por mais dificuldades e adversidades que a gente está vivendo, passando aqui, esse não é o nosso futuro. É o nosso presente, estamos vivendo. É o dia mau.
tem dias maus, meses maus aí, a gente está passando por uma pandemia, não é por acaso. O reverendo Jeremias Pereira da Silva, da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, falou uma coisa que nunca mais eu esqueci. Ele falou no começo da pandemia. Ele disse assim, Deus estava olhando para as igrejas, a gente não estava satisfeito. Ele diz assim, Coronga, ele chama o coronavírus de Coronga. Coronga, chega aqui que eu tenho um trabalho para você. O coronavírus é um missionário. Ele falou, tá? Estou repetindo o que ele falou, missionário. O coronavírus está tirando a gente do lugar comum. O coronavírus está fazendo com que eu ore mais. O coronavírus está fazendo com que eu dependa mais. Eu nunca orei tanto. O coronavírus está fazendo com que as pessoas me tenham como referência. Eu fico com vergonha. Reverendo Ranilton, ora por mim, Ranilton. Eu estou precisando de oração, Ranilton. Manda aquele texto, Ranilton. Quando eu não mando uma oração, a pessoa reclama. Nunca aconteceu isso na minha vida. Nunca aconteceu isso na minha vida. Eu não sei se os irmãos e as irmãs estão passando por isso, mas eu estou. Né? Todo dia a gente gasta uns 30 minutos, pelo menos, à noite, antes de dormir, para mandar um monte de coisa para um monte de pessoas. As pessoas estão carentes, desesperadas, sem esperança. Graças ao coronavírus. Graças à pandemia. Eu tenho que reconhecer que é. Né? Eu sei que é. Né? Muitas pessoas não queriam saber de Deus, não queriam saber de nada. De nada, nas minhas redes. Do nada, as pessoas, clientes meus, tem muitos clientes aqui, querem mensagens de esperança de nós. Né? E nós temos que estar prontos. Nós temos que estar afiados. Né? Alguém levantou a mão? Eu estou sem a visão aqui. Estou com medo aqui de passar. Alguém levantou a mão ou falou alguma coisa. Se alguém quiser falar alguma coisa, pode falar, pode interromper. Eu estou ligado aqui, estou no microfone, eu estou ligado. Mas em relação a isso, irmão, no 1 Coríntios 4, a mensagem é um outro texto. Eu queria pedir a Neila para ler. Está na tela, ler. Não sei se dá para você ler, porque dá para ler? Sim. É uma síntese. É uma síntese. Pode ler. De Charles Spurgeon. Minha esperança nasce da liberdade da graça, não da liberdade da vontade. Há algumas virtudes suas que jamais seriam descobertas se não fossem as provações pelas quais você passa. Irmão, isso é uma verdade monstruosa da minha vida. Né? Tem coisa que eu olho assim para trás, gente, como é que eu cheguei até aqui? Como é que Deus me deu a graça de passar por aquela coisa que eu nunca, e nem nos meus piores pesadelos, né? Eu ia conseguir um troço daquele? Não dava. Mas muitas coisas estão acontecendo no nosso meio, no nosso tempo, né? Entre nós, para que Deus forge o nosso caráter, prepare, né? Nos prepare, nos capacite. Para quê, gente? Para a gente ser obeso espiritual? Para a gente ser o supra-sumo, o super-crente, o super... Não! Para que a gente manifeste a razão da nossa esperança para as pessoas. Para que as pessoas tenham em nós uma âncora firme, como leu a Bíblia, na Neila no começo, uma âncora firme, né? Um carvalho de justiça plantado pelo Senhor, quando a gente leu em Isaías 61, versículo 3, um carvalho. O carvalho leva 100 anos para atingir a maturidade. 100 anos, demora, hein? Demora. Por isso que a pandemia está demorando, está demorando. Tinha pessoas que em março de 2020 já estavam profetizando o fim da pandemia em abril. Passamos em abril de 2021 e não está dando, mostra que vai parar. É com Deus, irmão. Basta uma palavra do nosso Deus, ela está da noite para o dia. Basta uma palavra. Né? Uma palavra assim. Não instala nem a palavra, vamos instalar de Deus. Acabou o coronavírus. Tchau, vai embora. Né? Eu creio nisso. Mas enquanto isso não acontece, nós temos a palavra de esperança para as pessoas. Nós temos a condição de dizer para as pessoas, gente, se Deus me guardou aqui até agora, está guardando você também. Tem um propósito para você. Pô. Né? Tem propósito para mim, mas tem um propósito para você. Se a pessoa ficar não crente perto de você, você é a prova viva do amor de Deus pelaquela pessoa. A gente estava pensando sobre o amor dele, né? Antes da aula começar. A prova viva que Deus ama aquela pessoa. Você e eu, nem tanto a gente amava. Né? São pessoas, às vezes, entregadas. Mas Deus ama. Deus ama. Né? Colocou a minha e você perto dela. Né? E a gente vai repercutir, a gente vai reverberar, a gente vai
repassar a luz que está em nós. Não sei se os irmãos e as irmãs têm, mas eu tenho alguns amigos espíritas. Eu tenho amigos de um bando, amigos mesmo. Conversar, ir na casa não, mas conversar. De trocar ideias sobre religião. E eu acho interessante como os espíritas, 3 amigos espíritas, dizendo, Newton, você tem uma luz dentro de você. Coitado. Ele não sabe que eu não tenho luz. Eu já disse a ele que eu não tenho luz. Nós somos como uma lua. Nós repetimos, replicamos a luz. A lua replica a luz do sol. Nós replicamos a luz que é Jesus. Se eu e você temos a luz e temos, a luz não é nossa. Né? O que está brilhando em mim, em vocês, eu tenho certeza disso, que algumas pessoas já disseram isso para você, você tem uma luz, você tem uma aura, assim, é Jesus. É Jesus. Né? E é Jesus a gente buscando todo dia. Todo dia você tem uma luz, só misericórdia. Minha esposa está ali no YouTube, minha mãe também está no YouTube, e sabe que não é bem assim, não. Mas a gente persevera, pela misericórdia e pela graça. O tripé para segurar. Alguém entrou aí, quer falar? Carlinhos. Carlinhos, não estou vendo. Vou tirar isso daqui. Eu termino vendo as pessoas. Depois eu volto aqui para Guilherme Carlinhos. Estávamos falando dos presbíteros, só para mexer. Estamos falando dos presbíteros, bem dos presbíteros, tá, Guilherme? Estamos falando bem dos presbíteros, amamos os presbíteros de coração. Elogiando. Elogiando os presbíteros. Eles sabem o que é, Aliás, a gente não orou, eu pedi, mas a gente orou antes. Né? Eu já tenho orado pela reunião do sínodo, né? A gente ora pelo sínodo. No final da aula, a gente ora pela reunião do sínodo. Deus está no controle da vida dos irmãos em relação àquela reunião. Mas no capítulo, na lição, no parágrafo 5, ela diz o seguinte: Paulo lembra aos cristãos que até que o reino venha em sua plenitude, os crentes só podem ter uma esperança assegurada. Devemos andar por fé e não pelo que vemos. Essa esperança não é infundada, embora a vida do cristão seja marcada mais pelo sofrimento, a gente tem que grifar isso aqui, mais pelo sofrimento do que pelo triunfo, na experiência própria. O fundamento da esperança está na deidade, está em Jesus. Está em Jesus. A vitória é certa porque Jesus já venceu. Nós somos mais do que vencedores pelo sacrifício de Jesus. Aí a gente confunde. Né? O Encontro de Casais tem um mote lá, que é justamente Filipenses 4:13, diz: e todos somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Mas antes, um pouquinho, né? A Bíblia diz que aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei tanto ser exaltado, viver em fartura, e sei passar dificuldades. Tudo posso. Esse aqui é o moto, não é mais que vencedor. Tudo posso naquele que me fortalece. Se você grifar tudo posso naquele que me fortalece e falar ele sozinho, dá a ideia de um triunfalismo. Tudo posso! Sai da minha frente que eu vou derrubar todo mundo. Meu irmão, coitado. Não pode nada. A própria Bíblia diz, Jesus diz que sem mim, nada podeis fazer. É Jesus que diz. Né? Tudo posso, mas antes do tudo posso, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei passar dificuldade e sei viver em fartura. Tudo posso. Tudo posso. Nós podemos dizer, o reverendo Renato falou uma coisa, isso é verdade, né? Meu irmão, você pode dizer que você é mais antigo do que eu, mais idade do que eu, mas você vai dizer. Você não pode dizer, você não sabe criar filhos na pandemia, só eu sei, é verdade. Ele está com 2 filhos pequenos, a Juliana tem 3, né? A Fátima tem 2, só vocês que vão saber. Só vocês que vão saber. Não adianta o cara dizer, 80 anos de igreja, criou na pandemia, né? Ficou grávida na pandemia, teve 3 filhos na pandemia, todo mundo em casa, home office. Aliás, tem um pastor batista que falou home office. Home office é coisa do Satanás. Tá virado, cara. Tá coisa do Satanás. Não se apega a isso, não se deixe levar por isso. O pastor até famoso, né? Televisão, home office. O cara tá virado com home office.
Teve outro que o presbítero Olímpio passou para mim hoje, que estava falando sobre a exaustão, justo o desabafo do pastor, estava exausto de tantas notícias de irmãozinhos queridos que se foram, ele não aguentava mais. Ele disse que ia dar um basta no WhatsApp dele, coisa dele. Não quero mais saber, pelas próximas 2 semanas, que ele não aguentava mais. De tantas notícias de irmãozinhos que se foram. Aí a gente pode dizer, tudo posso, irmãozinho, o pastor também vai dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Porque só sem Jesus não tem esperança. Né? E esse assunto vem bem a calhar, porque eu preciso muito. Você que os irmãos não precisam, eu preciso muito dessa certeza, de ratificar, de reiterar, né, a nossa dependência de Jesus Cristo, porque sem Ele nada podemos fazer, nada. Sem Ele a gente está aqui chorando, choramingando, e chorar faz parte, né? Chorar faz parte do processo de amadurecimento, de santificação, e chorar pelos que choram e com os que choram. Por quê? Porque a gente sente a dor deles. A gente sabe o que é sentir dor. Né? A gente sabe, a Neila estava falando dos idosos, a gente sabe. Talvez se não tivesse a pandemia, a gente não soubesse tanto, não. Mas agora a gente sabe. Né? Eu estava lendo uma passagem sobre uns estudos, nem lendo, estava vendo no History. Foi no History, mas o pastor Batista tinha falado sobre isso também e me atentou. O pós-pandemia. Né? As pessoas pensam que o pós-pandemia vai ser só celebração. Não vai ser, irmão. Não vai ser. A gente tem que estar preparado para o pós-pandemia, porque o pós-pandemia vai ser um tempo em que a gente vai ter que chorar o luto das pessoas que não tiveram a oportunidade de chorar o luto, de viver aquela perda. As pessoas vão ficar meio que zumbi dentro da igreja assim, gente. Aquela pessoa é fulano, é cicrano. Eu já estou preparando para isso, gente. Ele tem condição disso, não. Vai ter que ter. E graças a Deus, por 2 domingos seguidos, eu não consegui vaga no culto das 10h30. Graças a Deus. Na Catedral Presbiteriana. As pessoas voltando. Né? Graças a Deus. Eu fui à noite, tá? Mas às 10h30 eu não consegui. O pastor até nem sabia disso. O pastor até falou para a gente que pode botar na segunda-feira, porque eu pensei que era a partir da quinta que a gente podia reservar. Mas ele disse que pode a partir da segunda e se você não for, por qualquer motivo, você desabilita. Mas graças a Deus, porque a gente precisa, irmãos. A gente precisa da comunhão. A gente precisa do contato com as pessoas. A gente precisa se relacionar. A gente precisa estar junto. A gente precisa estar junto. Juliana agora levantou a mãozinha? Não é não. Meu cursor parou bem da Juliana, aí ficou com a mãozinha assim, Juliana, foi mal. Mas assim, irmãos e irmãs, caminhando para o final, eu queria que a gente lesse Romanos 8. Romanos 8, do 18 até o 25. Romanos 8, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, 18 ao 25. A gente tem tempo ainda? Vou mandar todo mundo ler. Primeiro a Leila, depois a Fátima, terceira a Juliana, 20. Eu vou dizer. Leila começa, 18 a 25, tá? 8, 18 a 25. A Leila é o primeiro. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Amém. A Fátima. 19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. A Juliana, 20. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Guilherme, se tiver aí, 21. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Will, se tiver me ouvindo, 22. 8, 22, Romano. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. É 23 também, Will. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo.
Juliana, lê o 24 e 25, por favor. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Amém. 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 A nossa esperança, na esperança que a gente firma a nossa convicção, porque é uma convicção, né? A vitória já foi declarada. É por isso que somos mais que vencedores. Já é certo. E graças a Deus não dependeu de mim, nem de vocês. Não depende nem da nossa perseverança. Graças a Deus. Graças a Deus. Não depende de nada. Foi algo decidido e realizado, planejado na eternidade. Não sou eu que estou dizendo. É a Bíblia. Em Efésios, Paulo aos Efésios, capítulo 1, ele está dizendo sobre isso. Né? Antes da fundação do mundo, ele amou cada um de nós e nos deu uma razão para viver a esperança, Jesus Cristo. Em última análise, né? A maior bênção que Deus poderia nos dar, ele já nos deu. A salvação. Jesus Cristo não morreu na cruz para que eu e você tivéssemos uma vida abastada. Pelo contrário, a gente leu aqui na lição que a nossa vida é de dificuldade, e eu sei o que eu estou falando, e as irmãs sabem o que estão falando, estão vivendo. A gente está pensando aqui que a gente está aqui com a carinha da gente aqui, no Zoom, aparecendo linda. Ninguém sabe a luta que foi e que é todo dia. A gente está aqui falando, né? É como se a gente tivesse, pô, esses caras ganham bem, está tudo bem, tudo bem. Não é não. Não é luta pra caramba, muita coisa. Né? Eu estou falando de mim mesmo, mas eu sei que algumas irmãs eu acompanho, tem muita gente aqui da SAC também, acompanhando a gente, eu sei que vai ouvir isso, são batalhações guerreiras. Não é brincadeira, não. E muitas vezes, assim, quando eu me sinto um infeliz, Deus perdoe, um desgraçado, eu vou conversar com as irmãs delas, assim, meu Deus do céu, eu não estou passando por nada, Deus me perdoe, né? Deus me perdoe. Elas aqui estão sofrendo. E muitas vezes o sofrimento que não são nem delas, sofrimento pelos outros, e aí é um ato de amor. Um ato de amor. Elas têm uma vida como Jesus teve, altruísta, se preocupando mais com o outro, com a honra do outro, o sentimento e a necessidade do outro. É um exercício, irmão. Vou enganar vocês não, né? É um exercício. Porque muitas vezes, eu cansei de ouvir nessa pandemia, eu falei, as pessoas agora vão melhorar, vão dar valor a estar mais próximo, vão ser mais solidários, vão ser mais não abertos. É o contrário, irmão, porque a Bíblia diz que é o contrário. A Bíblia diz que o homem vai de mal a pior, vai piorando, vai ser mais avarento, mais jactancioso, mas gente, está acontecendo. Né? Só ir na rua que você vê. Só Jesus, olha, tem um pastor que fala muito legal disso. Meu irmão, aquela poupança que você tinha guardada para um momento especial, é esse o momento especial. Usa ela aí, é agora. É agora. Né? O cara está guardando agora. Não dá, irmão, não dá. Eu tenho 3 apartamentos, mas não dá. Gente, o cara está lá, se amontoando de bens e o caramba está se apegando, porque a segurança dele era essa. Eu me lembro de um grupo de ricos, no começo da pandemia, que fretaram um iate e foram para o alto mar. Não adianta, irmão. Não tem onde se esconder. Foram para o alto mar para não se contaminar. Mas quando tempo voltaram, né? Em 2, 3 semanas voltaram. E não aguentaram. Não se aguentaram. Né? Em alto mar, em iate, voltaram. Não dá. Não tem onde se esconder. A própria Bíblia fala. E a própria Bíblia fala sobre esses tempos, que as pessoas vão procurar, vão ficar sedentas da sã palavra, de uma palavra de esperança, que eu e você, em última análise, temos. Eu e você. Deus escolheu a mim e a você para falarmos para as pessoas que há razão para acreditar. Há razão para acreditar. Uma melhora do mundo? Talvez não, mas uma melhora de vida abundante, sim. Começa aqui, começa agora. Quando a gente tira o foco das coisas daqui, eu preciso dessa palavra, tira o foco das minhas coisas, da minha necessidade, das minhas carências, e coloco os olhos em Jesus Cristo. E coloco os olhos na herança que já está garantida, na herança que o presbítero Guaraci já tomou posse lá, e a gente vai para lá, no mesmo lugar.
É isso que ameniza a dor da gente. É isso que diminui, né, a dor da saudade da gente. É saber que ele tem, ter certeza, ter convicção que a razão da nossa esperança já é uma realidade para ele. Já é uma realidade para ele. Né? Ah, não, vou morrer agora. Não vai morrer, ninguém morre antes. Ninguém morre antes, ninguém morre depois, nem antes. Né? Aí, quando Deus quiser que morra, eu continuo repetindo e achando que nós somos do arrebatamento. A gente não vai passar por isso, não. Deus vai deixar a gente aqui mais cascudo, mais vai sofrer, está pouco, está pouco. Né? Porque o que a gente está passando é fichinha, né? Diante das vicissitudes, das procelas que Jesus Cristo passou, né? Sem nenhuma culpa, sem nenhum pecado, né? Sofreu, né? E intercede, continua intercedendo por nós, junto a Deus, né? Até quando ele vier, ele está intercedendo. E o Espírito Santo está dentro de nós, atuando também, fazendo com que a gente fique mais com o coração de carne e tire o coração de pedra, tire assim a nossa negatividade em relação às pessoas, a gente está mais intolerante, está assim, a gente está mais arredio, e a gente tem que lutar contra isso, porque essa é a nossa batalha espiritual, irmãos e irmãs. A nossa batalha espiritual começa com nós, com cada um de nós, com a nossa natureza. A gente estudou sobre isso, fruto do Espírito, a gente pega as obras da carne, está tudo aqui dentro. A gente luta contra a gente mesmo primeiro. Né? E aí a Bíblia pede, a própria Jesus Cristo fala, quem quiser vir a mim, negue-se a si mesmo, esvazie-se de si mesmo e encha-se, né, do Espírito, e encha-se dele. Sem isso não há esperança, irmão. Sem isso não há esperança. Ah, como é que eu busco isso? Como é que eu consigo isso? Perguntas práticas. Não é uma pergunta de $1 milhão, porque o reverendo André não está aqui hoje, não vai ter pergunta de $1 milhão. Vai ter pergunta de R$1. Caiu bastante. R$1.000. Mas não tem segredo. Não tem segredo. Acho que foi a Elisete que cantou um corinho bem antigo na última aula. Eu vou recuperar um outro, não vou cantar, vou poupar as irmãs e os irmãos disso, mas eu vou recitar o corinho que diz: leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. É um corinho que cantava para as crianças. Juliana deve cantar isso, o Carlos também deve cantar. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Não tem outra receita. Não tem outra receita. Né? Ah, não, isso aí eu já leio, já sei, já faço, faz de novo. Vai fazendo. Vai fazendo até pegar no tranco. Vai fazendo. Experiência própria. Vai, até Deus ter misericórdia de você. E se revela, porque Deus se revela através da sua palavra. Se revela através da Juliana, do Guilherme, da Fácia, se revela também. Mas quando eles estão firmados, ancorados na palavra, ou na esperança, que é Jesus Cristo. Não há outra razão para a nossa esperança que não seja Jesus Cristo. Ah, não, eu não acho pouco. Gente, espera aí. Né? E aí a pessoa reclama até do culto. Realmente, tem uma frase que o cara diz que se você não aguenta 1 hora de culto, eu não sei o que está querendo fazer no céu. Porque no céu, o culto é eterno. Né? 1 hora de culto, meu Deus, esse cara não para de falar. Milton, cala a boca. Fecha a boca dele, Senhor. Não. Pode ser que o Hamilton não seja exatamente, né, um culto legal, agradável a Deus, mas Deus tem misericórdia e está dando paciência e misericórdia a vocês, para estar me aturando aqui. Né? Mas eu estou me aturando porque eu estou falando da parte de Deus para a gente, para vocês e para mim. Né? Não é porque eu estou falando de mim, eu estou falando de Deus. É a esperança nossa, Jesus Cristo, a razão da nossa vida, a razão da nossa esperança. Foi o reverendo Renato que falou, acho que foi na pregação de ontem, que ele disse que deixou até triste a esposa dele. Eu disse, olha, você não é o grande amor da minha vida. Que terrível, né? Terrível. Graças a Deus já estava casada, a mulher dela, Luana, a mulher de Deus. Né? Já pensou? Você não é o maior amor da minha vida. O maior amor da minha vida é Jesus Cristo. Eu espero ter uma fé desse tamanho, para dizer um negócio desse. Né? Porque muitas vezes a gente coloca outras coisas, outras pessoas assim, se Deus tirar meus filhos, eu não sei o que é que eu faço da minha gente. Né? Se Deus tirar meu marido, se Deus tirar meu emprego, se Deus tirar minha igreja, meu pastor, não sei o que é que eu faço. Gente, é Jesus. A razão da nossa esperança é Jesus. Não há outro. Né? Se tiver outro, lute contra isso.
Porque é Jesus em primeiro lugar. Jesus é a prioridade da nossa vida. Eu vou colocar aqui só mais um slide. Nem vou colocar. Andar por fé. Nem vou colocar, já são 21h35. Queria abrir para se alguém quiser falar alguma coisa, quiser discordar também pode. Né? Pode, assim, dizer, não entendi nada, Ramito, começa tudo de novo, aí não pode. Já são 21h35, aí não dá. A gente vai ter que deixar para a próxima aula, em algumas situações não fica claro, mas o Will já levantou a mão ali. É sempre bem-vindo a sua participação. Né? Pode falar. Não, assim, muito, muito legal a sua fala, né, Hamilton. Nesse tom divertido, a gente está falando de coisas assim eternas, assim, é até emocionante, né? Ontem mesmo eu assisti um filme que foi sugestão sua, que se chama Em Defesa de Cristo. Graças a Deus, muito assim, bom. Esse filme me surpreendeu. Eu não achei que fosse ser tão legal e foi. E assim, uma cena que ficou muito, muito marcada na minha mente. Vocês, acho que a grande maioria já deve ter assistido, já deve saber mais ou menos como é que é a história. Só para encurtar. Ninguém assistiu, Will. A grande maioria nem assistiu. Não, mas eu também não posso falar demais para não. Dá um spoiler aí pra gente, dá um spoiler. Spoiler! Mas assim. Pode falar, Will. Uma cena que eu curti muito foi quando ele falou assim pro amigo dele, que é jornalista, né? Poxa, ele estava determinado a acabar com essa coisa de cristianismo para tentar desmascarar. Convencer a esposa dele de que ela entrou numa furada, né? Uma farsa. Aí ele chega pro amigo dele, por onde eu começo, né? Porque o cara não entendia nada de Bíblia. Então, eu vou começar a investigação, mas por onde eu começo? Aí o cara fala assim, olha, o melhor caminho para você começar é investigar se a ressurreição aconteceu ou não. Verdade. Porque tirando isso, acabou a esperança do mundo. Acabou a esperança, né? Acabou a esperança. E o filme todo passa nisso aí, justamente o cara querendo desmascarar a veracidade histórica, né? Porque a gente não pode nem falar para o lado espiritual, porque o cara não era crente. Né? Ele estava querendo historicamente desmascarar a ressurreição. E eu ia falar sobre uma outra cena lá, mas eu prefiro não falar, não. É um filme muito bom, recomendo que vocês assistam e depois a gente conversa. É verídico? É verídico. É história real. baseado em história real. História real. E depois ele coloca o eu adoro. Ô, Will, para por aí, por favor. Eu já vi o filme, para por aí. Tinha que ser o Carminho. Deixa eles verem. Deixa eles. Tá certo, Carlinhos. Mas vale a pena. Eu queria só terminar, irmãos, e vocês continuam falando, a gente tem tempo ainda, 20 para as 10, em a palavra de Deus em 2 Timóteo 4:18, que é uma palavra também de esperança. A Bíblia toda, né, irmãos? A Bíblia toda é uma palavra de Deus de esperança para a gente, né? Há esperança para o mundo, há esperança. 2 Timóteo 4:18 diz assim, o Senhor me livrará de todo mal e me levará em segurança para seu reino celestial. A Ele toda a glória, toda a honra. Amém. Amém. É o Senhor que faz isso. Foi o Senhor que nos preservou e nos guardou para estarmos aqui nessa segunda-feira falando sobre esperança. Um dia meio de desesperança para a gente, né? Porque ficou meio triste. Né? A gente não vai chegar ao ponto de Romanos 4, quando Abraão diz, esperando contra a esperança. A gente não vai chegar a esse ponto. Né? Deus queira que a gente não chegue a isso, esperando contra a esperança, porque Abraão esperou contra a esperança. A nossa esperança não é contra a esperança, porque a nossa esperança é viva. Jesus Cristo está vivo. Jesus Cristo existe. Eu estava pensando sobre isso, irmãos. Ninguém vem contra algum seguidor de Gengis Khan. Ninguém vem contra algum seguidor de Alexandre o Grande. Ninguém vem sobre algum seguidor dos grandes líderes, porque eles morreram. Eles estão mortos. Tem túmulo deles. Jesus Cristo incomoda e impacta até hoje, porque ele está vivo. Ele está vivo e ele mandou o Consolador, que está dentro de mim e dentro de vocês, pela graça e pela misericórdia. Isso não nos torna
mais especiais do que já somos. Nos torna mais responsáveis. Responsáveis. Grande responsabilidade. De converter as pessoas? Não. Quem converte, quem convence é o Espírito Santo. O Espírito Santo, esse é o trabalho de Deus. Né? Esse é o trabalho de Deus. Nossa missão é relatar para as pessoas, é falar para as pessoas a razão da nossa esperança. Jesus Cristo morreu na cruz, pagou pelos meus e pelos seus pecados e ressuscitou e vai voltar. E essa é a razão da nossa esperança. É simples assim. Ah, mas é só isso, tem uns amigos espíritas. Mas é só isso, Zé. Isso torna tudo muito fácil. Depende do que você achar fácil. Né? Ele chama você para essa realidade, para essa esperança. Mas ele chama você e transforma você. Né? A Bíblia diz em Romanos 12:2, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Transformai-vos. Fica quieto, não. Recicla aí. Né? Fica acomodado naquilo que a gente já sabe. Muitas coisas. Graças a Deus, precisou uma pandemia para a gente se reunir em escola dominicana na segunda-feira à noite. Se não tivesse pandemia, eu estava na classe de integração com o Carlinhos até hoje. Nunca ia conhecer a Juliana, a Neila, nunca ia na classe de escola dominical. Né? A gente até ia em outro lugar, mas a escola dominical ia. Né? É um tempo de oportunidades, eu não tenho dúvida. Deus está abrindo novas oportunidades na nossa igreja, a gente está vivendo muito disso. Essa reunião do sínodo está apontando para isso, está confirmando alguns movimentos em nossa igreja, e nós temos que estar prontos. Pronto. E a missão continua. A razão da nossa esperança, a gente já está com ela. E vamos passar para as pessoas. Deus abençoe os irmãos, as irmãs. Deus fortaleça e sustente a fé de vocês, a esperança de vocês, e a minha esperança e a minha fé, que é Jesus Cristo. Amém. Eu queria dar uma oportunidade. O presbítero Guilherme está muito calado, isso me preocupa. Não sei se ele falou tudo sobre o amor na semana passada. O Carlinhos, não. O Carlinhos já falou, já se manifestou, já mandou o Will se calar porque ele queria contar. Ele que queria contar, tá, Will, o filme Em Defesa de Cristo. Eu quero contar o filme. Eu sei. A gente lembra do pai do Charles, Robertinho, que trabalhou na Igreja do Rio. Ele teve uma doença degenerativa, um homem excessivamente muito inteligente. E Robertinho dizia uma frase muito interessante. Ele dizia: trate bem seu irmão, porque um dia você vai passar com ele na eternidade, e vai passar muito tempo. Essa é a minha esperança. Ele usava no final da frase isso. E eu ouvi o Robertinho falar isso quando criou o símbolo da UPH, fazendo uma rede. Eu fui pedir um símbolo a ele, e ele fez uma redezinha e botou um peixe. E desenhou um peixe. E ele falou essa frase, eu nunca esqueci. E o reverendo Guilhermino sempre falava... Repetia ela constantemente. Ele repetia assim, ele repetia do outro jeito. É a minha esperança. Trate bem seu irmão, porque um dia você ficará com ele na eternidade. É a minha esperança, é a minha vontade. A nossa esperança maior é essa. Amém. Eu não vou falar mais não, chega. Mas eu já vi o filme é bom, e o final... Não. Aí não. É demais, né, cadê? Tá no final. Guilherme, falar alguma coisa? Só dar um testemunho aqui da minha vida particular, né? Falando em esperança, né? Minha mãe, com 56 anos de vida, né? Ela teve uma doença... O Carlinhos falou em doença degenerativa, eu lembrei. Doença degenerativa. E ela ficou assim em 3 meses ela ficou em coma praticamente, né? Essa doença foi tão rápida que foi parando todas as, como é que se diz, as funções, né? Motoras do corpo. E meu pai, né? Médico, estudou em uma das melhores faculdades do mundo, da América Latina na época, que era a USP de São Paulo. E eu cheguei para ele: pai, como é que o senhor está? Né? Eu estudou a vida inteira, né? Trabalhou como médico a vida inteira, agora nossa mãe está aí, né? no quarto do senhor, praticamente vegetando, e o senhor não pode fazer nada tendo estudado tanto, né? Ele abriu esse texto aqui de 1 Coríntios, né?
e leu para mim, olha, tá vendo aqui o que Paulo fala? Ó, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, né? Porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. E falou dessa esperança, né, que a gente tem, quer dizer, ali a gente estava a carcaça da nossa mãe, digamos assim, né? Mas sabíamos que quando Deus a chamasse, né, ela estaria na glória com Ele, né? Então essa é a esperança que move a nossa vida, né? Apesar de tudo que nós passarmos neste mundo, a gente tem que ter essa visão de que a nossa esperança está no Senhor Jesus. Amém. Amém. Então, quando esse título esperança sempre me move muito a tudo que você falou, né? Eu entrei um pouquinho atrasado porque eu participo de uma outra reunião, né? Mas o finalzinho que eu peguei, né, já valeu a pena ter entrado na aula, né? Porque é isso, o cristão, como diz a Bíblia, né? Se a nossa esperança se resume apenas a esta vida aqui, nós somos os mais infelizes. Infelizes. Juliana leu esse texto. Isso. Graças a Deus nós temos a quem recorrer, né? E a nossa esperança, como você bem falou, é Jesus Cristo, né? Então isso enche o nosso coração de alegria, até quando nós perdemos uma pessoa querida, né? Como o nosso presbítero Guaraci, né? Nós sabemos aonde ele está, não está perdido, né? Está na glória com Jesus. Isso enche o nosso coração de alegria, apesar da tristeza, né, da separação, de saber que nós nunca mais vamos tê-lo conosco, mas a esperança do crente é essa, né? Que um dia todos nós vamos estar lá na glória, celebrando as bodas do Cordeiro. Amém. Amém? Amém. E amém. A própria Bíblia, só ratificando o que você está falando, o próprio Jesus Cristo diz que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Sejam animados, sejam motivados, sejam alegres. Né? A palavra de Jesus, porque ele venceu o mundo. Mas não é alegre loucamente, tontamente. A gente tem um motivo para alegria. A nossa herança já está reservada lá para nós. Nós estamos garantidos lá, garantidos, graças a Deus. Né? Não dependeu e não depende de nada do que eu venha a fazer. Nada do que eu faça vai fazer com que Jesus me ame ou te ame, mais ou menos do que ele já te amou, já garantiu para a gente. E a nossa santificação, a nossa busca por santificação é um gesto de amor, né? Um gesto de gratidão ao Senhor por tudo que Ele fez por nós, por tudo que Ele ainda vai fazer. Ele nos guardou, está guardando a nossa família, levou alguns dos nossos queridos, é verdade, mas levou para perto dEle, onde é infinitamente melhor, né? Eles estão bem para caramba, agora assim está muito bem, o presbítero está muito bem, né? Com outros queridos nossos, o presbítero Improta também, querido nosso, tanta gente para falar, né? Mas graças a Deus que eles foram e graças a Deus que a gente ficou, né? Ficou para contar a história. A gente vai pegar o legado, parte do legado deles e vai espalhar. E o legado deles não é de vida só deles, não. O legado deles é espalhar a esperança. Eles são muito importantes para a gente, principalmente porque eles eram propagadores da esperança, como nós devemos ser também, e estamos sendo, né? Graças a Deus por isso. Eu queria, irmãos, se alguém não quiser mais falar, eu queria só tocar, temos um público legal lá no YouTube, tá a Rosinha, tá a Ana Maria, tá a Odete, tá a Rosângela. A Rosângela caiu e não voltou, não sei se o Will conseguiu fazer com que ela voltasse. Minha mãe Irene está dizendo, a razão da nossa vida é Jesus Cristo, e graças a Deus pela vida da minha mãe, né? Se não fosse minha mãe, né? Se não fosse Jesus, através da minha mãe, né? Eu nem estaria aqui, né, falando nada para vocês, e assim, eu me coloco no lugar dela, eu ficarei muito feliz. Um dia meus filhos, como a Juliana faz, como o próprio Guilherme, algumas pessoas vão ter essa oportunidade também de ver seus filhos falando da razão da nossa esperança. Esse é o objetivo maior da nossa vida. Não é que eles fiquem ricos, que eles sejam cidadãos, é que eles sejam salvos, irmão. É que eles sejam salvos. É que eles tenham a oportunidade que Jesus Cristo deu para a gente de nascer ou viver, né, numa família cristã. Não dá nem para falar evangélica hoje, porque pode ser deturpado aí
evangélico é meio complexo você dizer evangélico, mas cristão. Nós somos cristãos convictos, né? Sabemos que sem Jesus Cristo não há céu, sem Jesus Cristo não há esperança. Né? Graças a Deus, porque temos bons exemplos dentro da nossa igreja, temos boas referências, como foi o presbítero Guaraci e outros presbíteros e amados nossos, irmãos diáconos, e irmãs da SAF. Da SAF, então, é covardia. Né? Muita gente boa, de Deus, com bom perfume de Cristo, exalando o bom perfume de Cristo. Graças a Deus por isso. Isso nos dá esperança para continuar. Né? Um final de segunda-feira pesada para a gente, né? Essa palavra vem como um alento para o meu coração e eu espero que o Espírito Santo esteja fazendo isso no coração de vocês também. Will, você quer falar alguma coisa antes de encerrar? Porque eu ia pedir ao Guilherme para orar e a gente encerra depois. Não, pode encerrar, meu irmão. Eu vou pedir ao Guilherme para orar e lembrar-se de colocar os irmãos que estão participando, pastores e presbíteros da reunião do sínodo, né? Colocasse esse assunto importante. A Juliana já orou no começo pela família, pelo Guaraci, pelos aniversariantes de julho, que são muitos, são muitas também. E que Deus esteja, né, conosco, fortalecendo a nossa fé, alimentando a nossa esperança, né? Porque se Ele não fizer isso, de nossa parte não sai nada que preste. Se Jesus não tivesse tomado a iniciativa, estaríamos dentro, tá. E aí depois a gente encerra a lição, o estudo dessa noite. O presbítero Guilherme vai nos levar a Deus em oração, agradecendo a todos pela presença, a Ana, que estamos aqui no Zoom, a Ana, a Juliana, a Fátima Meira, e os homens, claro, e as irmãs que estão no YouTube também, sintam-se abençoadas por Deus nessa noite. O presbítero Guilherme vai orar. Vamos orar. Oremos, irmão. Pai Celeste, nós glorificamos, exaltamos, Senhor, o teu santo, bendito, eterno nome, Senhor, pelo privilégio de mais uma vez, Senhor, podemos estar bebendo da tua palavra, Senhor, estudando, Senhor, as delícias, Senhor, que contém na tua palavra, Senhor. Obrigado, Deus, porque hoje foi ministrado a nós sobre a esperança, Senhor. Obrigado porque o Senhor Jesus é a nossa esperança, Pai. Obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor teve compaixão de nós, Senhor. Nos escolheu, Senhor, para sermos santos e irrepreensíveis, Senhor, para vivermos uma vida aqui, ó Deus, de devoção, Senhor, de santificação na tua presença, Senhor. Queremos te louvar, Senhor, por este privilégio tão grande que muitas vezes a gente não para pensar, ó Deus. E temos sido teus escolhidos, Senhor. E, ó Deus, fazemos parte da igreja bendita do Senhor, ó Pai, composta dos salvos, Senhor, daqueles que foram redimidos pelo sangue do Cordeiro, Senhor. E te louvamos, Senhor, por esses pequenos minutos, Senhor, debruçados na tua palavra, ouvindo, Senhor, verdades preciosas para a nossa vida, Senhor. Que o Senhor nos alimente a cada dia mais, Senhor, com essa esperança bendita, Senhor. E que um dia, se fecharmos os nossos olhos, Senhor, estaremos aí contigo na glória, Senhor. E que alegria, Senhor, podemos contar com o Senhor a cada dia, nos sustentando, Senhor, nos amparando, ó Deus, sendo esse Deus que prometeu que até Ele voltar, Senhor, estaria conosco. Por isso, Senhor, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos pelo dom da vida, Senhor. Ajude-nos, Senhor, a cada dia a te buscarmos mais, a orarmos mais, Senhor, a lermos mais a tua palavra. Ó Deus, que tu mesmo, Senhor, alimente a nossa fé, Senhor. Nos fortaleça, Senhor. Não nos deixe, ó Pai, a nossa oração, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém.